Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Assente no seu lugar, pode se sentar. Dando continuidade às nossas pregações, capítulo por capítulo aí de João. Hoje nós vamos falar de João capítulo 11, uma história muito conhecida de todos nós, a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Eu peço você para deixar sua Bíblia aberta em João capítulo 11. A princípio iremos ler 2 versículos, apenas o 25 e o 26. João capítulo 11, verso 25 e 26. Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos de novo? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Pergunta dessa noite, você crê nisto? Amém? Você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Mateus capítulo 22, verso 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 12, 24, Jesus agora vamos dizer assim, questionando, perguntando aos discípulos, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Esse texto a qual lemos, vamos discorrer nele agora, o capítulo 11, qual era o propósito desse evento? O que ia acontecer na ressurreição de Lázaro? Do verso 1 ao 4, acompanha comigo aí, isso vai começar a ficar bem claro para nós. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, no verso 4, deixa bem claro qual que era o objetivo desse evento, ou seja, da ressurreição de Lázaro. E na linguagem de hoje, traduzida pela Bíblia, diz assim: quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Ou seja, isso está para acontecer, ou iria acontecer, para que Deus revelasse o seu poder glorioso através da ressurreição de Lázaro, ou seja, trazer um morto à vida, o poder glorioso de Deus. Mateus 22, 29, de novo responde para a gente assim, Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora veja comigo aí do verso 5 ao 16. Vamos ler, vamos ver o que acontece aí. Diz assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe
os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porque se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois, e lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Então nós sabíamos que Jesus iria com um propósito: ressuscitar Lázaro. E havia a princípio uma enfermidade, e a gente vê que agora, do verso 5 ao 16, que passou para outro patamar aqui, a intervenção de Jesus naquela família. Por quê? Porque saiu da cura de uma enfermidade para trazer um morto à vida, pelo poder de Deus, pela manifestação da ressurreição dos mortos. Os judeus criam que um morto de até 3 dias, com uma oração de um profeta, poderia voltar à vida. Isso já havia acontecido, né, com Elias, Eliseu. Você lembra dos filhos da viúva? Isso já tinha acontecido. No caso de Elias, o filho da viúva; no caso de Eliseu, o filho da sunamita. E os judeus criam que de 3 dias, através de uma oração de um profeta, isso poderia acontecer. Mas depois de 4 dias não haveria possibilidade. Agora, de 4 dias já fedendo, ou seja, em decomposição, aí precisava do extraordinário acontecer, não é mesmo? Veja que Jesus pedagogicamente queria levar aquele povo a um nível de fé a qual ainda eles não tinham experimentado. Uma fé no sobrenatural, uma fé no poder da ressurreição. E isso fica claro para nós no capítulo 11. O propósito de Jesus é levar o povo a crer no poder da ressurreição, no sobrenatural, no poder de Deus. Eu queria te mostrar quantas vezes aparece o verbo crer. E nós temos aprendido aqui na nossa igreja, né? Pastor Enoque sempre repete que quando a Bíblia, né, aparece o assunto, uma palavra se repetindo num texto, é porque aquilo é de alta relevância para nossas vidas, amém? E eu descobri que esse verbo crer aqui aparece no capítulo 11 mais ou menos umas 10 vezes. Acompanha comigo aí para você ver. No verso 15 diz assim: E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Verso 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Verso 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Verso 48, se deixarmos assim, todos crerão nele. Romanos capítulo 10, verso 9, irmãos, é o versículo que eu tenho na ponta da língua, né? Por ser evangelista.
Hoje pela manhã eu e o Hugo usamos dele aqui, né, Hugo? Depois do culto terminado, um amigo meu que visitou aqui aceitou Jesus. A gente precisa dessa oportunidade válida para a pessoa confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. A gente precisa levar as pessoas a ter o Espírito Santo dentro delas. O livro de Atos é repleto de histórias igual a essa. Eunuco, lembra? Com Filipe, no capítulo 8, e várias outras experiências. Mas interessante que Romanos capítulo 10, verso 9 fala assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Será coincidência, irmãos, que o versículo que é a porta para o cristianismo, porque cristianismo, irmãos, é o Espírito Santo dentro de você mudando a sua vida, é uma mudança de dentro para fora, que acontece pelo Espírito Santo de Deus. Será que é coincidência que fala de com a sua boca confessar, no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? O poder da ressurreição, o poder de Deus. Será que é coincidência que nós seremos salvos? Agora, de que nós precisamos ser salvos, irmãos? Nós precisamos ser salvos da religiosidade, de uma vida de mediocridade. Sabe o que é isso? De uma vida na média, de ser crente nominal, de não experimentarmos esse poder que foi nos dado pelo Espírito Santo, de não entender o propósito de Deus para a sua vida, de ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o papel de todos nós cristãos, de uma vida sem poder da ressurreição, que é nos dado pelo Espírito Santo de Deus, que já nos foi derramado sobre nós, lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Deus queria se revelar através de Jesus a sua natureza de poder. Romanos capítulo 4, verso 17 diz assim: como estás escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, que chama a existências as coisas que não existem. Esse poder da ressurreição faz isso na minha vida e na sua, poder para trazer à existência aquilo que não existe, pelo poder de Deus, para trazer vida sobre a morte. Irmãos, e nesse contexto aqui do capítulo 11 de João, podemos identificar por meio dessas pessoas citadas aqui no texto, 4 tipos de igreja, pelo menos 4 tipos de igreja aqui no capítulo 11, nós vamos identificar aqui. Você quer ver? E vamos conhecer as características que as identificavam. A primeira é que cada uma destas igrejas, e você vai ver comigo que elas tinham algo em comum. Sabe o que essas 4 igrejas tinham de em comum? Não. A incredulidade no poder da ressurreição. A incredulidade, a falta de fé. E talvez você se identifique com algumas delas. Vamos falar da primeira igreja? A primeira igreja é a igreja que ama Jesus e que é amada por Jesus. Tem relacionamento com Jesus e tem certeza que é amada por Jesus. E é representada por Lázaro, Maria e Marta. No verso 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem ama. Essa igreja que ama Jesus, irmãos, e também que é amada por Ele, muitas vezes acha que sabe mais sobre Jesus e o reino, e discute até com Jesus sobre teologia, sobre o sobrenatural. Olha a conversa de Marta com o próprio Jesus para você ver aí, ó. A partir do verso 21 até o 24, acompanha comigo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor,
se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Ela questiona Jesus e já fala, guarda isso aí, eu sei. É ou não é? Mas também sei. Verso 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela vai discutir teologicamente com Jesus, olha aí para você ver. Ela fala, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu chamo isso de síndrome de Marta, eu sei. Eu sei. Quem usou isso aqui também foi a mulher no poço, lá com Jesus, não é? Eu sei que quando o Messias, que sabe nada, querido, eu sou o Messias, eu falo contigo. E o problema dessa igreja que ama Jesus, que Jesus ama eles, é que elas acham que sabe tudo sobre Jesus. Jeremias 33:3 diz assim, meu irmão, invoca-me e te responderei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. E olha o que Jesus diz para ela, olha para Marta, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, você acha que ela aprendeu? Mesmo assim, depois de Jesus ter falado isso para ela, a gente vê que ela não entendeu, pois Jesus adverte ela sobre o mesmo assunto lá no verso 40, olha aí para você ver, lá no verso 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus vira para ela e fala assim, não é possível, você não aprendeu não, eu te falei lá atrás, você está aqui de novo. Esta igreja que ama Jesus e é amada por Ele, irmãos, reconhece que Jesus é o Senhor e que Ele tem poder para curar. Ela só não crê que Ele tem poder para trazer à existência as coisas que não existem mais, ou seja, trazer um morto à vida. Verso 21, disse pois Marta, Jesus, se estiver aqui não teria morrido meu irmão, o Senhor é poderoso para curar a enfermidade dele. E até os mais íntimos de Jesus, como Maria, cria também no poder de Jesus para curar. Verso 32, Maria parece que combinou com Marta, fala a mesma coisa, olha aí para você ver. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui meu irmão, não teria morrido. Interessante é que não temos dúvida da intimidade e gratidão de Maria, que era conhecida de todos pelas suas atitudes na presença de Jesus. No verso 2 deixa bem claro aí o que ela fez, olha o que ela diz, olha o que ela fez, um ato dela, lá na casa, eu acho que de Simão, né? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. No verso 32, a gente sabe que Maria, a oportunidade que ela tinha, ela se lançava aos pés de Jesus, ou seja, que intimidade com Jesus, né, irmãos? Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Maria é aquele crente que nós não temos dúvida que ele ama Jesus, que Jesus ama eles. Quando eles sentem a presença de Jesus, ele adora, ele levanta as mãos, ela não é? Ambiente bom para sentir a presença de Jesus, aqui na igreja. Apesar de conhecer Jesus, não conhecia e não tinha experimentado o poder de Jesus. Essa igreja que ama Jesus, que é amada por Jesus, essa igreja até confessa que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, só não crê no poder da ressurreição dos mortos. Confessou Jesus, irmão, essa igreja é crente. Verso 27 deixa bem claro, olha aí, diz assim, sim Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Confessou Jesus como Senhor e Salvador, confessou, mas não experimentara o poder de Deus, que transforma a nossa vida, que nos liberta,
e que nos abençoa e nos faz abençoador a outros. E Jesus queria levar essa igreja a crer no poder da ressurreição, no sobrenatural, no poder de Deus. Isso fica claro no verso 25 aí, ó, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê dessa forma, desse jeito? A segunda igreja aqui, irmãos, é a igreja discípula. Aquela que estava com Jesus, que Jesus fala assim: ó, dou graças a Deus, né? Vocês não estão lá. E na hora que chegar, vocês vão ver o milagre, quem sabe vocês vão poder crer. Embora andando com Jesus, sendo discípulo de Jesus, mas incrédula, tímida, desprovida de uma fé que manifesta o poder de Deus. A gente vê naquele contexto onde Jesus, um pai de um filho lunático, chega para Jesus e fala assim: olha, eu pedi seus discípulos até oraram, mas nada aconteceu. E Jesus vai dar uma palavra de ordem, de autoridade, aquele menino é liberto e curado. E ele chega assim: mas por quê? Nós fizemos tudo que o Senhor mandou. E Jesus fala: tem casta que só sai com jejum e oração. Tem que ter poder, unção, autoridade. E Jesus começa o ensino com os discípulos também, no verso 15. Ele diz assim: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. E o discípulo que se tornou sinônimo de incredulidade quanto ao poder da ressurreição, e temendo a morte, falou. Tomé tinha que estar lá, né, irmãos? Verso 16, olha o que está escrito aí: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Irmão, sabe o que me chamou a atenção? Tomé estava lá, vê Jesus chamar Lázaro para fora, ele sai, ressuscita, já em decomposição, fedendo, e o cara continua incrédulo. Já pensou nisso, irmão? Por quê? Porque lá no capítulo 20, Jesus já ressuscitado, João, lá no capítulo 20, os discípulos viram para Tomé e falam assim: ó, Jesus está vivo, Jesus apareceu. Tomé vira e fala assim: olha, se eu não botar o dedo na ferida, se eu não tocar nele, eu não acredito. Depois de Tomé ter presenciado a ressurreição de Lázaro, não creu no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você já parou para pensar? Tomé vivenciou este perto. Imagine eu e você. João capítulo 20, verso 27, Jesus vira para Tomé e fala assim: logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Eu penso também que faltava entendimento da palavra para os discípulos. Olha o verso 11 aí comigo. Do 11 ao 14, olha o que diz. Este dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Faltava entendimento, né, irmãos? Parece que não discerne as coisas. Você sabe o que eu notei no nosso meio? Parece que a gente não valoriza os milagres pequenos que Jesus tem feito na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo a você. De sexta da outra semana, meu filho vomitou a noite inteira, nada parou no estômago. Eu meti o joelho no chão e orei e ministrei sobre a vida, porque dói na gente ver os meninos vomitando, chorando, sem dormir.
Eu botei a mão, orei, Senhor, eu creio na tua palavra, eu tenho buscado isso. Se eu colocar a mão e orar, as enfermidades tem que sair em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quando foi sábado, 3 horas, eu fui para casa, eu vomitei, eu já tive Covid. Eu sei que era Covid pelo o tanto de vômito que eu fiz. Não tinha nada no meu estômago. Eu sentia tonteira também, que você levanta e fica tonto. Eu orei e falei, Deus, eu não posso ficar doente, tem misericórdia, me ajuda. E orei. Domingo, a minha esposa também. E nós oramos. Quando foi terça-feira, eu falei com a minha esposa, olha, Jesus curou a gente. Interessante que o pai do pastor também passou mal. Ele correu com ela, correu com ele para o hospital, pediu conselho para orar, ela não é, todo mundo. E nós oramos. Aí o pastor colocou lá, no nosso grupo lá de presbítero, mensagem do irmão dele, ela não é, olha, meu pai está recebendo alta e indo para casa. Os médicos agora estão se reunindo para saber o que aconteceu com ele. Vocês estão lembrando dessa palavra, tá ou não estão? Porque ele teve todos os sintomas de Covid, mas não tem sequela, não tem nada, não, de derrame, irmãos. Ele teve todo exames que deixa bem claro que ele teve um derrame, mas não teve sequela, e é como se ele não tivesse tido. É isso que está lá ou não? Aos presbíteros balançando a cabeça, que eles leram uma mensagem igual eu, ó. Sabe o que é isso, irmão? Jesus curou o pai do pastor, ele ouviu as nossas orações. Você dá um glória a Deus? Você crê? A gente precisa, irmãos, reconhecer de onde Deus nos tirou. Eu sou um milagre de Deus. Você é? Eu era um Lázaro. Eu estava morto em meus delitos e pecados, como diz lá em Efésios. Ele me deu vida, com um propósito, a qual? A fim de proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas e me trouxe para suas maravilhosas luz. Esse é meu Deus, é o seu Deus. Eu creio desse jeito, eu creio assim. E lá em Lucas capítulo 24, Jesus abre o entendimento dos discípulos para entender as escrituras, ou o propósito para eles, a pregação do evangelho pelo poder da ressurreição. Lucas 24, a partir do verso 45, Jesus já tinha ressuscitado, e o texto diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Eu falei para vocês que isso ia acontecer, eu estou vivo. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E a gente sabe o que aconteceu, o Espírito Santo veio sobre eles e sobre nós. Em Marcos capítulo 16, do 9 a 18, mostra Jesus ressuscitado e ainda a incredulidade dos discípulos, irmãos. Talvez seja o meu caso e o seu. Não temos essa fé do sobrenatural. Eu estou buscando ela, irmão, e você? Eu preciso desse milagre. Eu preciso de ter vida com Deus, poder de Deus na minha vida. Olha o que diz aí em Marcos capítulo 16, a partir do 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achava triste e chorava. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. A incredulidade. Depois disso manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito, não creram, irmão. Jesus apareceu, o caminho de Emaús, não é?
apareceu lá aqui, ó. E ele ainda fala assim, não, eu conheço aquela voz. Quando ele me falava, parece que ardia o nosso coração, não é mesmo? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Irmãos, a minha vida agora é buscar o que está aqui, ó, no verso 17 e 18, que diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, eu creio, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu creio nisso, eu busco isso para a minha vida. Semana passada eu estava pregando numa igreja pentecostal, e eu estou orando em cima disso, jejuando, buscando a Deus. Falar para você, para viver isso que eu estou vivendo aqui, ó, com você, 2 horas eu acordei, perdi o sono. Eu entendo que agora, quando eu perco o sono, eu não vou tomar um copinho de leite, um copinho de água e deitar de novo, vou virar para o canto. Sabe o que eu faço? Eu vou para o joelho. Eu aprendi com a Bíblia. É Samuel e Elias, não é? Quando você ouvir a voz, você vira e fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou eu vou ler Bíblia, aí me dá sono de novo, eu durmo. Ou então eu vou orar, buscar a Deus. Essa madrugada eu fui orar e buscar a Deus. Estava orando, buscando o Senhor. Mas domingo passado, eu falei aqui um tempo atrás, que um bicho me peitou lá dentro da minha loja. Menino endemoniado, 24 anos, envolvido no candomblé e tudo mais. Ele virou para mim e falou assim, ó, não creio em nada disso que você está falando e pregando. E tem mais uma, que você fala que é demônio, para mim são orixás, são anjos. Aí eu falei, e a pombagira, o que você me diz? Aquilo é um anjo do amor. Eu falei, é por isso que você vive essa vida assim. Aí o trem começou a tomar outro rumo. Eu falei, não, aqui, vem cá, sou seu amigo, estou aqui, tenho idade para ser seu pai. Mas literalmente eu abaixei o ânimo, eu falei assim, não vou nesse fight não, que eu não vou dar conta. Eu afinei o diabo. Eu sei que é o nome de Jesus que sai, irmãos, eu tenho certeza. Aí eu fui pregar domingo passado numa igreja pentecostal, e eu estou buscando isso aqui, ó, que está escrito aqui, ó, aqueles que creem em meu nome expelirão demônios. Quinta-feira passada eu preguei uma palavra lá no Mercado Central, e eu falei João 3,16 de uma maneira diferente que eu nunca tinha falado. Eu falei João 3,16, vocês vão repetir de cor aí, né? Eu falei, é exatamente desse jeito que você crê? Então você não entendeu a Bíblia, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus não amou o mundo de tal maneira. Deus te ama de tal maneira. E esse amor de tal maneira pode resolver todos os conflitos da sua alma, trazer libertação e cura. Agora, por que não entendemos o que é ser amado de tal maneira? É porque não vivemos a reciprocidade do amor de Deus. Aí é 1 João 3,16 que eu gosto de brincar, vocês lembram ou não? Que o 3,16 todo mundo sabe de cor, mas 1 João 3,16 ninguém lembra. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, e também devemos dar a vida pelos irmãos. O verso 18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, mas sim de fato e de verdade, de atitude. O que Deus fez é moleza, a gente lembra, não é? Mas o que nós devemos fazer? E na hora que eu estava pregando, se entrou no banco da frente 3 mulheres. E na hora do apelo eu virei, contei meu testemunho e falei, esse amor de tal maneira mudou minha história, me curou. Esse amor de tal maneira me libertou. E Jesus te ama e quer te libertar. A mulher regalou o olho, ficou endemoniada e pulou em mim. A outra segurou ela, eu desci, meti a mão na cabeça dela, te repreendo em nome de Jesus, ministrando. E estou ali, virei para a igreja, irmão, fecha os olhos, levanta a sua mão, intercede. O fight ficou doido ali, irmãos, a luta, a guerra. Aí a pastora chegou um irmão que ministrou o louvor. Eu não sou bobo, eu não. Eu abri, vou voltar. O moço deu uma ordem.
A menina caiu no chão, a pastora já grudou, abraçou, ministrou na vida dela. No final, essa menina me procurou e conversou e me contou um pouco da vida dela. Mas eu continuei ministrando que Jesus podia curar, restaurar, porque mudou a minha vida. Esses sinais eu estou buscando, irmãos. Nós precisamos buscar. Eu sou igual você, eu sou presbiteriano. Se os sinais não acontecer, eu vou continuar crendo do mesmo jeito. Mas eu preciso desse poder para o meu ministério, para a minha vida. Tem áreas que eu preciso de cura, libertação, poder de Deus sobre a minha vida. Eu preciso dessa fé sobrenatural, do poder de Deus na minha vida. Eu preciso desses sinais no meu ministério. Esses sinais têm que nos acompanhar, irmãos. Pessoas precisam ser curadas, libertas, saradas. Eu quero ver pessoas libertas, curadas para a glória de Deus. Eu creio que isso está acontecendo aqui hoje. Para mim tem cegos que vão passar a enxergar a partir de hoje. Tem surdos aqui que vão passar a ouvir a partir de hoje. Depende de você. Eu creio que tem paralíticos aqui que vão andar. Vida parada, paralisada, nada mais funciona. Eu creio nesse poder. Você precisa crer. E a terceira igreja aqui representada, irmãos, é a igreja de origem. Os judeus, os religiosos. Quem que eram os judeus, irmãos? Morador da Judéia, os israelitas, que voltaram do cativeiro para a província da Judéia. Os seus descendentes passaram a ser chamados de judeu, porque a maioria deles era da tribo de Judá. Dessa turma aí saiu uma outra galera, né? Saduceus, fariseus. Quem que eram os saduceus? Membros de um pequeno mas poderoso grupo religioso dos israelitas. Faziam parte desse grupo os sacerdotes e as pessoas ricas de influência. Os saduceus baseavam seus ensinamentos principalmente no Pentateuco. Negava a ressurreição, o juízo final e a existência de anjos e espírito. Os saduceus não se davam com os fariseus. Quem eram os fariseus, irmãos? Significa fariseu separado, separatista, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Acreditava na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus seguidores. Agora, por que, irmãos, que se uniram? No final do Sermão do Monte deixa bem claro porque se uniram contra Jesus. Porque Jesus tinha autoridade, tinha poder de Deus concedido pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, verso 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O fariseu não ficava dando estudinho, irmãos. Eles tinham vida, tinham autoridade, tinham poder, tinham unção vinda de Deus. Jesus tinha, né? Os fariseus não. Os fariseus só tinha letra, tinha lei, até de cor. Mas Jesus tinha a vida dada pelo poder de Deus. A gente precisa entender que Jesus fez a obra de Deus na condição de homem cheio do Espírito Santo. Isso fica claro em Filipenses capítulo 2, verso 6, que diz assim: pois ele subsistindo em forma, sido em figura humana. Jesus fez o que de um homem cheio do Espírito Santo, um homem que orava, que jejuava, que buscava a Deus e que dependia do Pai. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Isso está lá em Atos capítulo 10, verso 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem,
curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa igreja dos judeus, irmão, era aquela igreja que cumpria a cartilha de usos e costumes. Verso 19 aí do capítulo 11 de João deixa bem claro: muito dentre os judeus que tinha vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. É aquela igreja que visitava, chorava com os que choram, não é? Estava ali, ó, fazendo trivial, cumprindo a cartilha. Verso 31 fala assim: os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Eu costumo dizer que a igreja da autoajuda está ali para servir. Não podemos ser essa igreja da autoajuda, irmãos, mas precisamos ser a igreja que manifesta a ajuda do alto, do Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado em nome de Jesus. Nós não podemos ser a igreja da autoajuda, irmãos. Precisamos manifestar o poder de Deus. Quando você entra no YouTube da vida aí, vê alguns pregadores, existem várias mensagens de psicologia, mistura, autoajuda purinha. E a gente acha bonito, que mensagem, que palavra, né? Precisamos do poder de Deus, da graça de Deus. Não podemos ser a igreja da autoajuda, mas precisamos ser aquela igreja que manifesta a ajuda do alto pelo poder do Espírito Santo. Ministrar sobre o enfermo e ele ser curado. Pregar o evangelho e a pessoa está aqui dentro. Precisamos discipular, cuidar. Do verso 33 ao 38, veja essa situação vivida por Jesus. Acompanha comigo aí, olha para você ver. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhava, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Irmãos, cá para nós, essa reação de Jesus, que ele se agitou 2 vezes no espírito e que ele chorou, sinceramente não era por Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar e ia viver. Você acha que Jesus chorou por causa de Lázaro? Jesus chorou por causa da incredulidade. E a indignação de Jesus aqui, ó, se agitando no espírito, mais ou menos assim: não é possível. Esse povo viu a manifestação de Deus no Velho Testamento, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a história, mas não crê. Essa palavra aqui, quando os judeus, alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Ele não só podia fazer e curar aquela enfermidade, mas como poderia também, e fez, trazer um morto à vida. Deus já tinha feito isso e eles tinham conhecimento disso pelo Velho Testamento, Eliseu e Elias. Então a gente sabe que Jesus aqui chora pela incredulidade dos judeus. Eles foram confiados às Escrituras, a responsabilidade do ensino. Mas quando Jesus vê os judeus que eram para estar vivendo o poder da ressurreição, o sobrenatural, porque já tinham ouvido, viram acontecer pelos profetas, até pelo próprio Jesus, não criam que o poder de Deus podia se manifestar trazendo um morto à vida. É terrível, irmãos. Eu lembro uma vez que eu perguntei a um pastor presbiteriano, viu? Você acredita que nos dias de hoje tem mortos ressuscitando? Ele virou bem cético para mim e falou assim:
como não tivesse resposta. Você já viu algum? Meu irmão, naquela hora eu virei para ele e falei assim: olha, eu não vi não, mas eu creio que o meu Jesus faz nos dias de hoje, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas se você continuar do jeito que você está, além de não ver, você nunca vai ver, Ana. De não ter visto, nunca vai ver. Eu creio, irmãos, que o meu Jesus tem ressuscitado mortos nos dias de hoje. Eu creio. E a gente precisa entender, irmãos, e aqui eu gosto da experiência de um judeu, de um fariseu, Paulo, depois do Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 23 diz assim, é Paulo falando, quem perseguia a igreja, matava a igreja. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Precisamos desse poder de Deus, dessa sabedoria de Deus. Eu gosto de dizer, irmão, que eu não fiz teologia, não tenho tempo para fazer, nem para ir para o seminário, porque eu estou velho, 57 anos, mas eu entendi minha vocação e meu chamado. Eu entendi que eu preciso ler Bíblia, ter vida com Deus, para servi-lo. Eu falo isso para quê? Não, para te encorajar, que você pode ser usado por Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo. É os bois que a gente tanto fala, as disciplinas espirituais, não é? Bíblia, oração, igreja e submissão, santidade. Se você não comer desses bois, você vira religioso, você vira crente, membro de igreja. Mas poder de Deus, graça de Deus, precisa buscar o Senhor. E a palavra de Deus fala assim, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele se está perto, não é? Eu queria trazer aplicação para as nossas vidas agora, irmãos. Precisamos entender. Qual que é a aplicação? Precisamos entender que todas aquelas pessoas envolvidas naquele acontecimento foram alvos do ensinamento de Jesus, amém? Os discípulos, Marta, Maria, os judeus. Então assim, todos foram alvos do ensinamento de Jesus. Toda a igreja, pessoas, são importantes no reino de Deus, amém? E para Jesus. E Ele demonstra isso, irmãos, interagindo com elas. Por quê? Ele foi lá ressuscitar Lázaro. Verso 39 diz assim, olha aí comigo. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Jesus mandou quem tirar a pedra, irmão? Marta e Maria, duas mulheres? Não foi. Foi a igreja, todo mundo que estava lá, é ou não é? Por quê? Para interagir com a igreja, mostrar, falar, aqui, vocês são importantes, vocês fazem parte do processo. Precisamos entender o nosso papel nesse processo, irmão. Interessante que quando Jesus manda tirar a pedra do túmulo, Marta, com a incredulidade, ainda fala mais alguma coisa. Ela diz assim, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Como quem diz, eu tenho justificativa para não tirar essa pedra. Para que vai tirar? Mas precisamos entender o nosso papel nesse processo, irmãos. É obedecer o que Jesus tem falado para nós. Isso fica bem claro no verso 41, olha o que diz aí. Tiraram então a pedra, amém? Amém. O povo obedeceu. Ficou faltando a 4ª igreja, não é, irmão? Eu falei de 3, a que ama Jesus, que é amada por Jesus, a igreja discípula e a igreja de origem, a que conhecia a Bíblia, não é? Os judeus. Qual que é a igreja que está faltando? A representada por Lázaro. Essa é a 4ª igreja. Interessante que está representada por uma só pessoa, não é? Você sabe por quê, não? Interessante que foi esta igreja que recebeu o milagre. Foi essa igreja que recebeu o milagre. Esta igreja é representada somente por Lázaro neste texto. Sabe por quê, irmão? Porque é no individual, é no pessoal,
É no secreto que se experimenta o poder da ressurreição. Você acha que eu vou orar aqui, você vai ser cheio do Espírito Santo? Não vai não, não vou te enganar não, viu? Não vai. Você sabe onde você vai ser cheio? É quando você buscar, quando você se esvaziar de si mesmo e buscar ser cheio do Espírito Santo. Não vai ser num culto desse, numa oração que nós vamos fazer aqui no final, e você vai ser cheio do Espírito Santo, não é? A palavra de Deus, quando fala ser cheio, ele fala em cheios. E ela mostra que a gente precisa se esvaziar de algumas coisas, não é? Então a gente precisa entender que é no pessoal, é no secreto. E como estava essa igreja, irmãos? Ela estava num túmulo escuro, amarrada com ataduras, sem vida. Para a gente ter intervenção de Deus na nossa vida, para você ouvir a voz de Deus te chamando pelo nome, você precisa reconhecer que você está desprovido da vida, do poder, da graça de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa ser um Lázaro nessa noite, reconhecer que estamos desprovidos da vida, precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ser libertos, curados, restaurados. A única voz que tinha poder para tirar ele daquele estado era de Jesus, para trazer a vida na morte, pois ele tinha autoridade para trazer à existência aquilo que não mais existia. Lázaro ouviu chamá-lo pelo seu nome, e tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O milagre da ressurreição aconteceu, querido. Verso 44 fala: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com a atadura, e o rosto envolto num lenço. Querido, Lázaro saiu para fora, eu creio que flutuando, estava amarradinho. Tem uns teólogos que querem explicar, não, naquela época se amarrava enrolava uma perna, enrolava outra. Irmão, por favor. Porque Jesus vira para a igreja que está do lado e fala assim: olha, desatai e deixai-o ir. Saiu com a vida amarradinha. Talvez você aceitou Jesus, você se tornou membro de uma igreja, não é? Mas você precisa entender o papel da igreja na sua vida. Jesus vira para a igreja e fala assim: tirai a pedra. Depois que Lázaro ouve a voz de Jesus, ele sai para fora. Jesus vira para a igreja, olha o que está escrito no verso 44: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus falou para a igreja que está do lado: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, quando prego uma palavra que eu ainda não preguei ela aqui, Romanos 13, eu falo de crente com a vida amarrada. Você quer saber se a sua vida está amarrada ou não? Eu começo a mensagem assim: sabe aquele dia que você chega na igreja, o louvor está acontecendo, um irmão está quebrantado de um lado, está quebrantado do outro, e você não sente nada, e você acha defeito em quem está cantando, desafinação, não é? Você não consegue adorar e louvar. Na hora da pregação, o pregador manda abrir a Bíblia e ficar de pé, você até faz. Não é assim? Você quer ver, você vai ler o texto correto. Na hora que ele está pregando, você presta atenção para ver se o português está certo. Nós, como presbiteriano, né, bereiano, a gente para ver se ele vai ser fiel à palavra, não é? Mas você já não recebe mais nada do altar. Você entra e sai do mesmo jeito. Sua vida não é mudada e transformada. Vida amarrada, querido. E você precisa entender que é o papel da igreja na sua vida, é te desatar, é desamarrar você. A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar aqui para ouvir isso. Você não pode ser aquele crente com guarda-chuva, não é? A palavra está acontecendo, você abre o guarda-chuva e fala assim: nossa, fulano estava aqui, caiu em cima da cabeça dele. É para você, fulano não está aqui. É para mim e para você que Deus está falando. Então a gente precisa entender claramente isso. O papel da igreja na nossa vida.
Louvado seja Deus pela nossa igreja, tem discipulado, tem pastores, tem presbíteros. A igreja tem se colocado à disposição para te ajudar, para te discipular, para te orientar. Mas você precisa lembrar de Provérbios 28:13, não é? O que nós fazemos voluntariamente por amor a Jesus e obediência a Ele. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, uma das qualidades do amor é que ele não age inconvenientemente. Sabe o que é isso? A gente vai ser inconveniente para você, ou não é? Aí eu queria te lembrar Provérbios 28:13, tá bom? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança misericórdia. Vou te lembrar também Tiago capítulo 5, que eu sei de cor, não é mesmo? Está alguém entre vós alegre, cante louvor. Está doente, faça oração. Se está alguém enfermo, chama quem? Os presbíteros. Este faça oração ungindo com óleo. A oração da fé curará o doente. Se tiver caído, será levantado. Se tiver cometido pecado, serão perdoados. Aí que ele vai dizer: confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curado. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Você tem que procurar, querido. A gente não vai ser inconveniente, mas é o papel da igreja na sua vida, desamarrar você, desatar a sua vida. É por isso que Jesus estabeleceu a igreja, e Ele valoriza ela aqui. Todos são importantes, Ele interage com ela. Entendemos pela palavra que muito daquelas pessoas creram no poder e na ressurreição de Deus. No verso 45, acompanha comigo aí, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Mas outros, porém, irmãos, presenciou, mas não creram, não experimentaram nas suas próprias vidas. Entre eles, irmãos, os próprios discípulos de Jesus. Nós vimos aqui o caso de Tomé, não é mesmo? Verso 46, 47, 48 diz assim: outros, porém, foram ter com os fariseus e contar os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? A preocupação deles era com a publicidade que Jesus estava alcançando, a inveja e outras coisas. Recentemente eu ganhei um livro do presbítero Carlos Faria, de um evangelista que impactou a minha vida. Mas quando ele começou a pregar pela primeira vez no poder do Espírito Santo, eles fizeram uma política para expulsar ele daquela denominação. Ele começou a pregar na rua, nos parques, George Whitefield, né? E ele foi o único pregador que pregou para 80 mil pessoas, sem microfone. Imagina, um evangelista. Eu fiquei apaixonado com a vida do moço, mas orava, buscava Deus, lia a Bíblia, buscava o Senhor. Quando a gente acabar de ler o livro de João, irmãos, coincidentemente nós chegamos em Atos, não é? Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu na vida dos discípulos e na nossa vida. O livro de João, aí entramos em Atos dos Apóstolos e vemos o poder de Deus se manifestando pelo Espírito Santo através dos discípulos, de maneira extraordinária. Pedro, poder para pregar o Evangelho, curar, experimentou através da ressurreição. Ele experimentou o poder da ressurreição. Agora eu fico imaginando, você conhecemos a história de Pedro. Pedro, em toda oportunidade que Jesus questionava os discípulos, o primeiro que tomava a palavra era ele. Ele é aquele Pedro que Jesus pergunta assim: quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir. Jesus parabeniza Pedro e fala assim:
Bem-aventurado, Pedro, foi meu pai que te revelou. Mas eu acho que é 3 versículos depois, Jesus expõe que iria para Jerusalém ser preso e crucificado. Pedro chama Jesus no cantão e fala assim: não, de jeito nenhum, não vou deixar acontecer. Jesus nem levou em conta que foi Pedro que deu aquela acertada. Jesus vira e fala assim: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Então, se Pedro, sem o Espírito Santo, sem o poder da ressurreição, o bicho deu uma montada nele, hein? Do lado de Jesus, andando com Jesus, e eu e você. Eu descobri que há pessoas que falam muito. Isso tem dentro da igreja, né? Isso é potencial de liderança. Isso é, a maioria é evangelista igual eu. Só que a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Se você perguntar a pessoas que trabalham comigo ou que trabalharam comigo, se eu tiver parado conversando com alguém, eles falam assim: está lá pregando para os outros, está falando de Jesus. Graças a Deus. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Isso é potencial a ser trabalhado. Pedro, cheio do Espírito Santo, no livro de Atos, primeira oportunidade de falar e toma a palavra, 3.000 se convertem. Ele andando para o templo, ele e João, vendo um paralítico: não tem ouro e nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Prega de novo, mais 2.000 se converte. A palavra de Deus fala que colocava os enfermos e os doentes na beirada do caminho, para que se a sombra de Pedro projetasse em cima dos doentes, eles seriam sarados e curados. Está lá no livro de Atos. O que falar, irmão, de Estevão, de Filipe, de João? Pedro experimentou o poder da ressurreição na sua própria vida. Pensa num cara ousado. Ele chega na igreja, tinha morrido uma irmã, Dorcas, e as irmãs lá velando e chorando. Ela não podia morrer, porque vai fazer falta no ministério. Pé de boi da igreja, não é? Pau para toda obra. Pedro fala assim: onde ela está? Aí Pedro vai lá, ora, volta com a irmã, fala assim: olha, dá um café para ela, uma comida. Poder da ressurreição. Que ousadia, irmãos. Atos capítulo 5, verso 2, 12. O que falar de Paulo, irmãos? Um judeu, um fariseu de origem, que perseguia e matava a igreja, mas entendeu e recebeu o poder da ressurreição, de tal maneira que em Atos capítulo 5, verso 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 14, 3, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falava quantos sinais e prodígios Deus fez. Atos capítulo 19, verso 11 diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu vou dar um testemunho aqui muito bonito, que vale a pena, do Hugo, né, Hugo? Mas é o Hugo lá, baterista, percussionista. Hugo foi no encontro com Deus conosco. Deus mudou a vida dele lá, transformou a vida do Hugo, não foi, Hugo? E naquele dia, estava eu, o pastor Valdomiro, e nós falamos com o Hugo. O Hugo vai lembrar disso, não lembra, Hugo? Olha lá, ele está balançando a cabeça, ele lembra. Vou dar o testemunho que é muito bonito. O Hugo, eu mandei o Hugo chamar a esposa dele. Ele chamou a esposa. Nós fizemos na hora da libertação. Nós oramos por Hugo, oramos pela esposa. E a esposa, o sonho do Hugo e da esposa era ter um filho. E eles tinham perdido muito neném. Eu pedi para chamar a Thaís. E pedi a Thaís para colocar a mão no ventre da esposa do Hugo e orar. Passou um tempo, a neném nasceu. E aí, irmão, o que foi isso? Foi um milagre, Hugo? A sua filha? Deus faz nos dias de hoje. Deus faz no nosso meio. Deus pode fazer. Você precisa crer, irmãos. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu vi Deus fazer. Você também estava, né?
Você estava nesse dia? Nós vimos Deus fazer e Deus está fazendo e quer fazer mais através da minha vida e da sua vida. Você precisa crer, meu irmão. Você precisa te confrontar como me confronta a voz de Jesus no meu ouvido. Que se eu cresce, eu faria obras maiores do que Ele fez. Quando eu não vejo essas obras acontecendo, algumas das vezes, eu sei que o problema está em mim, não está no poder de Jesus, que Ele me deu toda a autoridade. Ele fala isso na palavra dele, que toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra, e Ele passou essa autoridade para mim e para você. O problema é que a gente quer explicar aquilo que a gente não vive, explicar até teologicamente. Irmãos, eu sou meio doido por Jesus, eu amo Jesus, eu quero viver, eu vou viver em nome de Jesus, porque é pessoal. Eu creio no poder de Deus. Existe uma música, irmãos, que talvez você já ouviu ela. Aline Barros, ela canta: mestre, eu preciso de um milagre. Lembra dessa música? Interessante que quando a gente ouve essa música, a gente quebranta, a gente chora, acha bonito, mas a gente não entende o que Deus tem nos falado ou está falando. Você precisa entender, irmão, que Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo, foi para o céu. Você precisa crer nisso. Mas quando você ouvir essa música, mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Não é Lázaro não, irmão, é eu e você. Estão tentando sepultar minha alegria, ver os meus sonhos cancelados. Se arrepia, chora, acha bonito. Lázaro ouviu a sua voz. Você precisa ouvir a voz do Senhor nessa noite. Mas para ouvir a voz do Senhor, você precisa lembrar em que estado se encontrava Lázaro. Num túmulo escuro, amarrado, sem vida e com uma pedra posta na porta. Que condição que ele tinha, irmão, para tirar aquela pedra? Nem vida ele tinha. Ainda estava com a vida amarrada. É um processo a qual Deus quer restaurar a minha vida e a sua, mudar a nossa história. Eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Eu preciso de crer mais no poder da ressurreição. Eu preciso desses sinais para o meu ministério. Eu tenho falado com Jesus. Eu ainda quero experimentar o que eu ainda não vivi. Meu Deus, eu não coloco ele numa caixinha de fósforo, sabe? Ele está além do meu entendimento. Eu reconheço que eu ainda não conheço como deveria conhecer. E eu só vou conhecê-lo quando eu daqui a sair e passar para lá. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou num processo de conhecê-lo. Então é Jeremias, né, que diz: invoca-me e respondeste-eis coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Para de achar que Deus é só isso que você pensa que Ele é e que você o conhece. Sai do síndrome de Marta, eu sei. Conheça, abra o seu coração. Pede Deus para tirar essa incredulidade. Creia que Deus tem feito, faz e vai fazer na sua vida e através dela. Eu creio. Eu ainda vou viver algo que eu ainda não vivi. Todo dia eu tenho vivido, porque eu creio, eu vou andar por fé. E se os sinais não acontecerem, irmão, eu vou continuar crendo. Mas ele diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Eu não sei você, mas eu não tenho dúvida, quando eu passo na Cracolândia ali, eu me sinto assim, limitado. E você? Você acha que o problema é do governo? É do Estado? Falta políticas públicas? Algumas coisas sim, mas outras
Depende da nossa autoridade, do nosso entendimento, do nosso poder em Deus, para colocar aqueles que estão em cativos em liberdade. Você precisa crer, eu creio que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas, a colocar em liberdade os que estão cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vinda do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Você acha que essa fala foi só para Jesus? Quando Ele falou, quando Ele abriu a Bíblia lá no Novo Testamento, no meio dos escribas e fariseus? Isaías falou isso e viveu isso 750 anos, antes de Jesus vir. O que Isaías fala no 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu creio desse jeito. Nós precisamos crer. Mas para ouvir a voz do Senhor, a gente precisa o quê? Entender como estava Lázaro. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar essa música? Não. Vai colocar aqui. Presta atenção na letra. Presta atenção na letra, faça a sua oração. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. O poder da ressurreição está neste lugar, amém? Então lembra da letra. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, ver os meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Remove a minha pedra, é o papel da igreja. Me chama pelo nome. Você precisa ouvir o nome seu pelo Espírito Santo. Jesus quer fazer isso nessa noite. Então, quando você ouvir essa música, não canta não. Começa a orar, medita na letra, entenda que isso fala da nossa condição. Eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Fala com Deus nessa hora. Não é para cantar, é para você meditar, é para você orar. Fala com Jesus. Fala com Ele que você precisa ouvir a voz dEle, te chamando pelo nome. Oh Jesus, transforma minha vida, meu estado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Oh Jesus, tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. oh Jesus, Lázaro, oh Jesus, eu preciso ouvir a Tua voz. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, só o Teu nome tem todo o poder, Jesus. Oh Jesus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Deus, leva a Tua igreja a remover a pedra. Leva a Tua igreja, Pai, através dos seus oficiais, dos seus líderes, dos seus presbíteros, Pai, que o Senhor tem levantado neste lugar. A desatar o Teu povo, a deixar andar, caminhar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, transforma, Senhor, a minha vida, o meu estado, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Vem cantar, oh Espírito Santo, oh, eu creio, Pai, que só o Teu nome tem todo o poder, Pai. Nós precisamos de um milagre do Senhor neste lugar.
Precisamos ser curados, restaurados, libertos pelo teu poder. Oh Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós cremos no poder da ressurreição. Foi através dessa crença, dessa fé que nós nos colocamos aqui. Nós nos tornamos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que o poder do teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que nós possamos ser cheios do teu Espírito, se nós possamos, Pai, praticar as disciplinas espirituais ao qual temos ouvido da parte do Senhor neste lugar. Precisamos de ter uma vida, Pai, de leitura da tua palavra para te conhecer, uma vida de oração. Precisamos, Pai, compromissar com a tua igreja, ser submisso à tua palavra, buscar a santidade do Senhor. Deus nos ajude, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos no sobrenatural, nós cremos no teu Espírito Santo que está em nós, que nos vivifica, que traz à existência da nossa vida aquilo que não existe. Precisamos, Pai, da vida de Jesus em nós. Nos ajuda, Pai. Muito obrigado, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela palavra, né? A palavra de Deus nos chama a olhar todos os sinais registrados no livro de João, capítulo 20, o verso 21 diz que todos eles foram operados para que cresça. Todos esses sinais extraordinários e maravilhosos apontam para algo ainda maior. Essa ressurreição de Lázaro aponta para uma ressurreição eterna, uma ressurreição final. Então eu quero convidar você para mais uma oração. E que talvez hoje você é tomado pelo pessimismo de Marta, dizendo, já 4 dias morto e já cheira mal. Eu quero que você traga à memória agora, talvez aquele que você tem orado, aquele ente querido que está morto, que está cego como cego de nascença, que está paralisado como o paralítico, que está nessa condição inativa, sem vida espiritual. Mas como foi pregado aqui, nós somos chamados para fazer esse ordinário, remover pedras, desatar mortos. O sobrenatural é para o Senhor, Ele é especialista nisso. Crê isto? Coloca a sua vida agora diante do Senhor também. De repente você se sente hoje amarrado, mas o grande restaurador, Ele te chama para fora hoje. Mesmo Deus que operou sinais e maravilhas, apontando para uma eternidade gloriosa, para algo muito maior, é o que te chama hoje para participar disso, para viver isso, para experimentar esse poder extraordinário. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque tu és a ressurreição e a vida. Ó Deus, confessamos agora que estávamos mortos, assim como Lázaro, nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos chamou para fora. Ó Deus, também
olhando, ó Pai, para aquele ente querido, para aquela pessoa que amamos, e dizemos: olha, já cheira mal, já não tem mais jeito. Eu tenho orado pelo meu cônjuge e não tem mais jeito, pelo meu filho, pelos meus pais, já cheira mal. Mas o Senhor chama para fora, Deus, pela tua palavra. Lázaro sai para fora. Esta palavra do Senhor, que é uma palavra viva e eficaz, pela operação do Espírito Santo, é a mesma, ó Deus, que nós somos comissionados, ó Deus, a pregar, Pai. E neste momento, Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, para experimentarmos, ó Deus, também essa ressurreição, ó Pai, de mortos nos delitos e pecados, Deus, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, com autoridade e poder do Espírito Santo, Deus, trazer mais pessoas, Deus, para a finalidade principal, que é a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, se há atados, ó Pai, no nosso meio, Tu és o grande restaurador. Desate, Deus, e nos capacite para desatar. Ó Deus, nos chama e nos impulsiona também, ó Pai, para remover pedras, Deus. Isso, ó Pai, é o natural. Mas o Senhor, Deus, tem todo o poder para nos usar, ó Deus, e trazer, e revelar, e trazer isso, ó Pai, que nós, por nossas mãos, não conseguimos fazer, que é exclusivo do Senhor, Pai. E louvado seja o Teu nome por ter nos chamado para participar disso. Ó Deus, dê a Tua igreja uma semana abençoada e abençoadora, buscando, ó Deus, crescer, ó Pai, na leitura da palavra, na oração, ó Deus, no jejum, ó Pai, numa intimidade maior com o Senhor. E está, ó Deus, na liberdade, na ousadia, na intrepidez, ó Deus, para pregar a Tua palavra e chamar mortos para fora, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos capacite para isso. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, tenham uma semana abençoada e abençoadora no poder do Espírito Santo. Lá atrás tem aquele cafezinho, aquele chazinho. Então não perca a oportunidade, vamos usar esse momento também para conversarmos e compartilharmos a graça do Senhor.